Olá, eu sou o professor Jonatas Porto. Estamos iniciando uma série de estudos voltados para concurso público com o tema Legislação Educacional. Nessa primeira série, nós estaremos trabalhando com a Constituição Federal. Todas as vezes que nós falamos sobre educação brasileira, precisamos estar atentos aos aspectos que regem e balizam a nossa educação. Existem os aspectos teórico-metodológicos e os aspectos legais. São aspectos distintos, mas que se complementam e dão base ao que nós conhecemos hoje como educação brasileira. Vamos falar inicialmente dos aspectos legais. Mas antes, precisamos entender o que é lei. Lei é a regra jurídica escrita, constituída pelo legislador no cumprimento de um mandato que lhe é outorgado pelo povo. É a ordem obrigatória que, emanando de uma autoridade competente reconhecida, é imposta coletivamente à obediência de todos. Vamos apresentar para vocês algumas classificações das leis. Existem várias classificações, estarei trazendo 4 delas, apenas para que você possa entender quais são as formas que as leis são compostas e como elas se aplicam dentro de cada contexto, de cada realidade. Nós podemos dividir ela, como falei, em várias formas, mas eu trago 4 delas. Elas podem se organizar quanto à sua hierarquia, quanto à sua natureza, quanto à sua extensão territorial e quanto ao público atingido. Vamos compreender cada uma delas de uma maneira bem simples. A primeira organização quanto à hierarquia toma como referência as leis que dão respaldo e balizam as demais leis que estão submissas à lei maior. A grande lei que nós temos, que deve balizar todo e qualquer tipo de legislação, é a nossa Constituição Federal. Ela que foi promulgada no ano de 1988 e todas as vezes que há necessidade, há as suas alterações com as emendas constitucionais. Todas as demais leis que são posteriores à Constituição de 88 precisam ratificar todos os princípios, direitos que estão estabelecidos na Carta Magna. Abaixo da Constituição, nós temos as demais leis, sejam elas ordinárias, delegadas, complementares. Assim como a Constituição balizam as leis também devem balizar as medidas provisórias, embora, como o próprio nome sugere, as suas sanções, os seus preceitos visam para determinado tipo de assunto, uma duração específica para atender àquela necessidade. Abaixo das medidas provisórias, nós temos os decretos, que geralmente são publicados pelo Poder Executivo, e abaixo dos decretos, nós temos resoluções, pareceres, instruções, circulares, esses documentos normativos dentro de cada instituição, de cada secretaria, de cada espaço que regimentam e regulamentam as formas como seus sujeitos devem proceder. Então, com relação à hierarquia, todo e qualquer documento legal, antes de tudo, deve obedecer à Constituição Federal. Outra classificação diz respeito à sua natureza. Podemos dividir elas em 2 tipos. As leis que são chamadas de substantivas, que são leis de fundo, que definem direitos e estabelecem sanções. Como o próprio nome sugere, pegando um pouquinho o conceito de substantivo da nossa gramática, da nossa língua portuguesa, se o substantivo é a palavra ou expressão que dá nome aos seres, as leis substantivas são as leis que dão nome a determinados direitos e estabelecem determinadas sanções. Já as leis adjetivas são as leis que regulamentam o exercício do direito que foi definido em uma lei anterior. É a forma de aplicação do direito substantivo. Em outras palavras, as leis adjetivas caracterizam o que foi definido por uma lei substantiva. Quanto à extensão territorial, nós temos 3 grupos de leis. As leis federais, que estendem-se a todo o território
brasileiro e atinge todos os cidadãos a quem ela se dirige. Nós temos o grupo de leis da esfera estadual, que tem aplicação no âmbito interno de cada estado e são votadas pelas suas respectivas assembleias legislativas por meio dos deputados estaduais, e as leis de cunho municipal, que regulamentam problemas circunscritos a um próprio município e normas de funcionamento das repartições públicas pertencentes a essa esfera. Quanto ao público atingido, nós podemos organizar as leis também em 3 grupos. Primeiro grupo, das leis gerais, que são aquelas que atingem um número indeterminado de pessoas em uma gama de situações genéricas, como, por exemplo, o Código Civil. O segundo grupo de leis definida como as leis especiais. São aquelas que regulamentam matérias com critérios particulares diversos das leis gerais, como, por exemplo, o Estatuto do Magistério Público de determinado município ou estado. E, por fim, as leis excepcionais, que são criadas para vigorar sobre determinadas condições excepcionais, como o que nós estamos vivendo recentemente com a pandemia do Covid-19. Então, em caso de calamidade, em caso de guerra, a sua vigência se dá apenas no período de tais condições, ou seja, fora dos períodos considerados normais. Para nós que somos profissionais da educação, precisamos conhecer algumas leis que norteiam e fundamentam a nossa profissão, a nossa atuação, e que também são comuns de caírem nas provas e seleções de concursos públicos. Eu trouxe algumas, existem outras a depender da especificidade do edital, mas essas eu acredito que são cruciais para os seus estudos. Então, primeiro, a própria Constituição Federal, que é o pontapé inicial dessa nossa série de estudos sobre legislação educacional aplicado a concursos públicos. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, alguns estatutos mais recentes, como o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Juventude, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É importante também que você possa aprofundar os seus estudos nos planos de educação, desde o nacional e a depender da área e da região que você está prestando o concurso público, o plano estadual de educação e o plano municipal de educação da sua região. Além disso, as próprias diretrizes curriculares nacionais, que por meio de resoluções estabelecem princípios, direitos, formas de operacionalizar as etapas e modalidades da educação básica, e também a Base Nacional Comum Curricular. Eu quero, nesse momento, agradecer a você que assistiu essa primeira aula introdutória. Peço que se inscreva no canal, curta, comente o que você achou desse formato e divulgue o nosso canal para outras pessoas que também estão se preparando para concursos públicos. Um forte abraço e tenha bons estudos.